Olá, amigos do programa De Olho na Vida. O perigo mora ao lado esquerdo do peito, isso mesmo, o nosso coração. E para falar para a gente do coração, o doutor Vilmar Vieira Branco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Assis? É um prazer ter nossos estúdios para falar dos problemas cardíacos, né? Da mesma forma, fico satisfeito em vir aqui para te ajudar a esclarecer a população sobre os problemas do coração que hoje são tão prevalentes e em termos de saúde pública tão importantes. Doutor, uma matéria que me chamou a atenção na revista Veja do dia 4 de maio, né? Ele diz que o coração da mulher é diferente do homem, que ele bate mais rápido, os vasos sanguíneos são mais finos do que o do homem, então ela está mais sujeita a problemas cardíacos, é verdade isso? Sim, existem algumas diferenças entre as doenças cardíacas do homem e da mulher. A doença cardíaca que mais preocupa, mais grave e que mais leva à morte, que seria a doença aterosclerótica, Sim. A cardiopatia isquêmica, que é a causa do infarto, em última análise, na mulher pós-menopausa, ou digamos na mulher em geral, na idade de maior incidência, a mortalidade da doença isquêmica do coração, do infarto, é maior que no homem. A mulher que é diabética, por exemplo, tem uma mortalidade do infarto na fase aguda do infarto agudo do miocárdio muito maior que do homem. Essa mortalidade maior e essas características diferentes são por justamente algumas diferenças anatômicas, hormonais, funcionais, psicológicas que a mulher tem em relação ao homem. Isso que você falou das artérias, na verdade, além do calibre das artérias, também existem o que a gente chama de circulação colateral, que na mulher é um pouco menor que no homem. Então, essas diferenças fazem com que a incidência e a gravidade da doença isquêmica na mulher pós-menopausa, principalmente, seja mais grave do que no homem. Nessa matéria constava que o calibre dos vasos sanguíneos da mulher é de 1,7 a 2,5 e do homem é de 2 a 3 milímetros. Exatamente. Isso é em torno de um palito de dente, um palitinho de fósforo, né? 3 milímetros mais ou menos, um pouco maior. Essas artérias que você se refere são as artérias coronárias. Sim. E nessas artérias coronárias é que se forma uma placa. E essa placa, que na sua composição tem vários alimentos, mas entre eles o colesterol, essa placa se forma muito precocemente e na pós-menopausa existe um avanço mais rápido do desenvolvimento dessa placa e essas artérias então que são mais finas ou que não têm circulação colateral vão se obstruindo e num estágio mais avançado, onde há a formação de um coágulo de sangue em cima dessa placa, a artéria sofre uma interrupção abrupta do fluxo sanguíneo, onde ocorre um infarto. O tabagismo, doutor, ele prejudica bastante, né? Então, a gente pode-se falar que nessa doença grave que a gente acabou de citar, que é a cardiopatia isquêmica, o tabagismo é um dos principais, como a gente diz, fatores de risco. Dá para dizer que o tabagismo é o fator de risco mais importante e removível, quer dizer, que é uma coisa que você pode parar. Junto com o médico, o paciente com a sua força de vontade, às vezes com o auxílio de alguns medicamentos que a gente dispõe hoje, pode dispor para parar. Faz uma diferença enorme para o paciente em prevenção primária, quer dizer, aquele paciente que não teve ainda o infarto, que não tem ainda a doença, parar de fumar, ou até em prevenção secundária, quer dizer, o paciente que já passou por um episódio da doença e para de fumar. Isso faz uma diferença enorme, assim, a chance dele apresentar um outro evento, ou a chance dele apresentar um evento novo em prevenção primária, é muito diferente com a interrupção do tabagismo. Você falou do tabagismo, mas tem outros fatores de risco que também são importantes. O estresse. O estresse é um deles, mas o segundo em importância, eu diria que... Colesterol. Que são as dislipidemias, o colesterol, o triglicerídeo, mas principalmente o colesterol, que também hoje é uma coisa mais facilmente removível. Antigamente a gente manuseava as dislipidemias com medicamentos que não eram tão eficazes e com a dieta.
Hoje a gente dispõe de medicamentos muito eficazes na redução do colesterol sanguíneo. Isso pode ser usado de maneira assim bastante segura, sem efeitos colaterais e também a longo prazo, com uma diferença enorme na diminuição das taxas de colesterol e daí com a diminuição proporcional da ocorrência ou da progressão da doença aterosclerótica. Você falou do estresse. O estresse também é um fator de risco que é um pouco mais difícil de ser manuseado, porque às vezes está na característica intrínseca da pessoa ser uma pessoa mais preocupada ou mais estressada, como a gente diz. Uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, com personalidade de propensão à doença cardíaca. E a gente nem sempre consegue tratar quimicamente isso, e às vezes nem é bom tratar quimicamente, mas a gente pode, através de modificações do estilo de vida da pessoa, mudar um pouco a maneira como ele encara a ansiedade, o estresse, diminuindo assim também a progressão e a incidência da doença isquêmica do coração. O colesterol ruim, ele é o LDL. Exatamente. E o bom HDL. HDL, isso. Isso são lipoproteínas que, na verdade, carregam o colesterol no sangue e pode-se dizer de uma maneira simplificada, também tem o VLDL, que é mais relacionado com os triglicéridos, mas o LDL, ele é o colesterol ruim porque ele, nessa placa onde eu falei, ele participa na formação e no crescimento dessa placa. Então, se você tem uma taxa, uma quantidade maior dessa lipoproteína circulante, você vai ter uma maior deposição e uma maior formação dessas placas. Já o HDL, que também é uma lipoproteína, ele faz o papel contrário. Se ele tiver uma quantidade grande no sangue, ele vai retirar dessas áreas onde tem o colesterol e carrear esse colesterol para a circulação sanguínea para depois ser eliminado ou para ser usado na formação de algumas substâncias, hormônios, como na verdade o colesterol é uma substância que tem que ter no organismo porque ele participa da formação de hormônios e de outras substâncias que são estritamente necessárias para o organismo. Então, a gente não pode dizer, não, por que tem colesterol? Colesterol, então, devia ser zero. Não, não é bem assim. Precisa de um pouco de colesterol, porque algumas funções do organismo dependem da formação de substâncias do colesterol. Sei. O HDL, então, como você falou ali, o LDL é o ruim, então a gente tem que abaixar ele. E o HDL é o bom, a gente tem que subir. Muita gente às vezes confunde isso. Então, vai fazer um exame de sangue, vê que o HDL está alto, digamos 60, 70 de HDL, isso é ótimo. Então, não se preocupe com isso. Quanto maior o HDL, melhor. E o LDL é o contrário, quanto menor o HDL. Em termos de meta, hoje, nós estávamos conversando contigo aqui antes da gravação, que a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, sociedade muito atuante e eficiente, ela proporciona à população e também aos profissionais da área, os cardiologistas, as diretrizes com algumas metas, não só de colesterol, mas de toda a cardiologia em termos de doença. E a meta, por exemplo, num paciente que já teve um infarto ou que já foi submetido a um cateterismo e fez angioplastia, ou que já foi submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio com colocação de pontes de mamária ou safena, esse HDL, aliás, esse LDL, que é o colesterol ruim, tem que ser bem baixo, abaixo de 70, que seria um número mais exato para te falar, né? Então isso a gente nem sempre consegue através só de exercício, dieta. A gente tem que lançar mão de medicamentos, principalmente as estatinas, hoje que a gente está usando assim de maneira bem ampla, para colocar o colesterol nessa meta e assim fazer com que essa doença fique estacionada ou até regrida. Sim. O senhor falou na cateterismo e angioplastia. Qual é a diferença de desse? É um exame, o cateterismo é um exame? Isso. A angioplastia é a desobstrução da... Isso, é um procedimento. Isso é muito confuso também em relação assim, ao esclarecimento da população. É importante saber a diferença. O cateterismo, por que a gente fala cateterismo? Porque é colocado um catéter, que é um pequeno
caninho numa artéria ou do braço, aqui do punho, ou do braço ou da perna, na região da virilha, e esse catéter vai até no coração e da ponta desse catéter, então, é injetado uma substância, um contraste, que entra nas artérias do coração e desenha essas artérias. O cateterismo, então, faz esse procedimento, que é um exame, como você falou, para avaliar a anatomia das artérias coronárias, né? Então, é só um procedimento. Aí, fazendo o cateterismo, você localiza, você sabe se tem e vê a gravidade, a magnitude da doença, e você consegue dizer, olha, essa artéria está com 90% de obstrução aqui no terço proximal, no início, no ósteo. É uma artéria importante, é uma artéria que, se ela fechar totalmente 100%, ela vai causar um infarto grande, vai causar um dano grande. Então, a ideia é fazer depois, que seria um procedimento também invasivo, pela mesma via, a angioplastia. A angioplastia é colocado daí dentro dessa obstrução um pequeno balão, e esse balão é inflado, uma pressão altíssima, de várias atmosferas, para então abrir essa artéria que estava 80%, 90% obstruída, fazer com que o fluxo de sangue volte ao normal. Interessante, ele vai, após ele chegar naquele local, que ele vai ser inflado para desobstruir a artéria. Exatamente. Junto com o balão, é colocado em volta do balão, às vezes, uma pequena mola, que a gente chama de stent, que daí seria para manter essa artéria aberta, para que ela não volte a obstruir novamente. Doutor, exercício físico. Qual o exercício bom para que a pessoa mantenha o peso, para que não aconteça problemas cardíacos? Isso, o exercício físico hoje é tido como uma intervenção sobre as doenças do coração, e eu não digo só a doença isquêmica, mas qualquer doença cardíaca, e que tem um impacto, uma alteração na evolução da doença muito grande. Você me perguntou que tipo de exercício. O exercício aeróbico, que é aquele que tem mais movimento, sempre deve ser feito. Quando a gente prescreve alguma atividade física para o paciente, ele deve fazer o exercício aeróbico, que é importante, e hoje a gente... a dança. Isso, caminhada, natação, dança, pode-se até andar de bicicleta, que seria uma movimentação maior dos grupos musculares. Mas hoje a gente sabe que o exercício resistido, que é aquele feito com peso, quando feito sob orientação e bem assim equilibrado, não havendo impacto sobre as articulações, os tendões, a musculatura, tem um benefício muito grande também na prevenção e no tratamento das doenças. Nós, no nosso serviço, no Instituto do Coração, aqui de Lages, a gente dispõe de uma seção da nossa clínica, onde a gente chama de reabilitação cardiopulmonar, então, que é dirigida especificamente para aqueles pacientes que já tiveram um infarto, que fizeram já uma cirurgia, ou que têm insuficiência cardíaca. E a gente nota que esse exercício feito de maneira orientada e disciplinada impacta muito na melhora clínica e até nos exames desses pacientes. Então, o exercício tem que ser feito de maneira regular, quer dizer, você não pode fazer uma vez por semana, ou fazer um mês para um mês, ou então fazer uma semana todo dia e na outra semana só um dia. O ideal é que seja feito de maneira regular e contínua. O regular, o mínimo que seria 3 vezes por semana, numa duração mínima de 30 a 40 minutos. Se você puder fazer exercício 5 vezes por semana, melhor. E também você não pode se exceder no exercício, principalmente o cardiopata, que geralmente tem uma faixa etária maior um pouquinho, ele não pode se exceder, porque ele vai acabar daí trazendo algum problema para suas articulações, para sua coluna. Então tudo tem que ser bem dosado, mas com certeza o exercício hoje é indicado para, digamos, 99% das doenças cardíacas. Raras são as doenças que a gente contraindica o exercício. Sei. Doutor, as pessoas que já têm história familiar de problemas cardíacos, como eu, a mãe que já faleceu do coração e uma irmã mais velha, tem que ter maior cuidado, né? Exatamente. Então, quem tem tendência hereditária a ter cardiopatia
tem que ter muito mais cuidado com os outros fatores de risco, porque a questão hereditária, como os outros fatores, é um fator de risco importante. Quem tem a mãe e o pai que tiveram um infarto tem um risco muito maior de ter infarto, por exemplo. Então, essa pessoa, você citou a tua mãe, que teve problemas graves do coração, acabou falecendo, e a tua irmã, já mais velha que você, então você sabe que você também tem a tendência. Então, você tem que procurar intensificar o controle dos outros fatores de risco. O que eu quero dizer é que você não pode fumar, você tem que manter o peso, você tem que ter uma atividade física, você tem que controlar o estresse, tem que cuidar muito bem da sua pressão, da sua taxa de glicose. Então você tem que ter uma abordagem mais rigorosa, vamos dizer, para controlar os outros fatores de risco. É importante fazer exames periódicos, né? Uma vez por ano, pelo menos. Né? Exatamente. Controlar fazer a tua glicose, medir a tua pressão, para você ver se está tudo em dia. Assim, se você controlar isso, você com certeza, mesmo tendo fator hereditário, você vai evitar muito ter problemas cardíacos, que é ao redor da tua idade, mais ou menos é que eles começam a ser mais frequentes. Acima dos 40 anos, né? Doutor, o vinho, dizem que o vinho tem algumas substâncias, são duas substâncias, me parece, né, que ajuda a diminuição do colesterol ruim. Isso, é isso mesmo. Um cálicezinho todo dia. O vinho, na verdade, ele tem uma ação sobre o colesterol ruim, mas tem uma ação também, mais importante até eu diria, sobre o colesterol bom, aquele que nós falamos anteriormente, que é o HDL. Ele tem uma ação sobre o HDL em aumentar um pouquinho o HDL. Além disso, ele tem ação sobre o endotélio vascular, que é essa camada que tem no interior dos vasos, das artérias. E essas substâncias, os flavonoides e alguns outros, tomados também de maneira regular, mas em pequena quantidade, tem um impacto assim, bem positivo sobre a prevenção e até sobre o tratamento secundário da doença isquêmica do coração. O que a gente sempre fala é assim, se a pessoa não consegue controlar a quantidade, que essa pessoa tem uma tendência a se exceder no consumo de vinho ou de qualquer bebida alcoólica, a gente não recomenda. Se existe alguma tendência ao alcoolismo, por exemplo, aí a pessoa não recomenda. Se a pessoa vai querer tomar tudo. Exatamente. Se a gente fala, não, é bom para você tomar vinho, vai tomar 3 garrafas de vinho por dia. Aí o fígado fica estragado e o coração fica bom, e não dá. Não tem como, né? Interessante. Doutor, a aspirina, muito se fala da aspirina, né? Ela é bom? Qual é o efeito que ela faz? A aspirina é um medicamento muito barato, muito acessível e que tem um efeito muito bom sobre as doenças cardíacas, principalmente sobre a doença cardíaca aterosclerótica, porque ela tem um efeito sobre a plaqueta, que é um elemento que tem no sangue, e essa plaqueta participa da formação de trombos, de coágulos. Então a aspirina evita a adesividade entre essas plaquetas e a formação desses coágulos. Então todo paciente, por exemplo, que já teve um infarto ou que teve um acidente vascular cerebral, por exemplo, isquêmico, ele usa aspirina. Se você for ver, todos os pacientes estão usando aspirina. Alguns pacientes são intolerantes à aspirina. Eles não toleram o efeito que a aspirina tem por ser um ácido no estômago, no tubo digestivo. Tem gente que toma um comprimido de aspirina, mesmo que seja de baixa dose, como é o que a gente usa, de 100 miligramas ou até menos, e tem dor no estômago. Então a gente dispõe também de medicamentos que têm essa mesma ação da aspirina e que não causam tanto problema de estômago. Mas a aspirina, como você falou, sem dúvida é um medicamento barato, acessível e muito importante para o tratamento das doenças cardíacas. No caso da mulher, a menopausa, ela para de produzir o hormônio feminino. E esse hormônio ajuda a dilatação dos vasos sanguíneos. Então ela está mais suscetível a problemas cardíacos após a menopausa? Exatamente, bem isso que você falou. A incidência da doença isquêmica do coração, do infarto agudo do miocárdio, da angina, enfim, dessas doenças que são relacionadas à aterosclerose das coronárias, aumenta muito na pós-menopausa, porque existe uma certa proteção dos hormônios, estrógenos principalmente, sobre os vasos. No passado, a gente achava que a suplementação, a terapia de reposição hormonal com estrógenos e às vezes com progestágenos associados, o que não é bom,
o coração seria útil para prevenir então o aparecimento dessa doença. Hoje a gente, através de alguns estudos multicêntricos grandes, aí foi visto que não é bem assim. Hoje a gente não faz mais a suplementação indiscriminada de terapia de reposição hormonal. Existem indicações que mulheres sintomáticas ou que têm osteoporose, enfim, mas como se achava, não, a mulher entrou na menopausa, vamos dar hormônio para ela, porque daí a incidência vai ser menor de derrame, de infarto. E isso não está acontecendo porque não é uma coisa controlada, natural, como é na fase reprodutiva, vamos chamar assim, da mulher. Interessante. Então, o negócio é se cuidar, alimentação, obesidade, né? Longe da obesidade. Controlar os fatores de risco. A obesidade é um dos fatores de risco bem importante, além do que ela está associada à obesidade por si só, a um problema de autoestima, um problema estético e também de saúde. A obesidade sempre carrega consigo os problemas, por exemplo, de intolerância à glicose. Então o obeso tem mais chance de ter diabetes, o obeso tem mais chance de ser hipertenso, o obeso tem mais chance de ter triglicerídeo, colesterol alto, o obeso tem mais chance, tem menos aptidão física, enfim, a obesidade carrega uma série de problemas. Então o controle do peso é muito importante e com certeza a obesidade entra como um fator de risco também bastante importante. Hoje a gente sabe que na cardiologia o foco deve ser a prevenção. Então a gente sabe, por exemplo, que se a pessoa tem lá no seu coração uma placa que tem obstrução de pouco, 30%, 40%, essa pessoa não está totalmente imune a ter um infarto, mesmo que essa obstrução pequena. A gente sabe que placas pequenas, de 30%, 40%, 50%, que não tem tanto problema na passagem do sangue, o sangue passa mesmo assim por elas, podem se instabilizar, como a gente diz, romper a sua superfície, sim, e ali formar um trombo e a pessoa tem um infarto. Então é comum, essa semana ainda a gente viu uma senhora, menopausa, que teve um infarto grande, na parede anterior extensa, e a gente fizemos o cateterismo daí para ver depois do infarto como é que estavam as coronárias dela. Ela tinha uma artéria só, que era essa artéria do infarto, a descendente anterior, mas com uma lesão de 40%. Então se ela tivesse tratado dos seus fatores de risco, essa lesão de 40% teria ficado estável, teria ficado quietinha ali, vamos dizer, e não teria causado. Então hoje o segredo da cardiologia e o que nós devemos nos empenhar é no controle dos fatores de risco. Ok. Doutor Vilmar, infelizmente nosso tempo é bem curto, né? Nós deixamos os microfones do programa De Olho na Vida à sua disposição para mais alguma coisa que não tenha lhe perguntado, que seja importante a divulgação aos nossos telespectadores. Pois não. Eu acho que isso que eu acabei de falar há pouco. A mensagem que a gente quer dizer é que não esperem que uma doença cardíaca apareça, não esperem que tenha algum sintoma, ou não esperem que constate alguma doença numa consulta. Tenha em mente sempre manter hábitos de vida e consultas periódicas, dependendo da idade, controle dos fatores de risco, mesmo que você não tenha sintoma. Ou seja, a prevenção é o melhor remédio. Exatamente, a prevenção é o mais importante. Claro que hoje a medicina e a cardiologia principalmente tem uma gama enorme de armas terapêuticas para tratar as doenças, e elas são tratadas de maneira muito eficaz. Mas se você prevenir, não deixar que a doença aconteça, é melhor do que tratar ela depois que ela já ocorreu. Ok. Agradecemos ao Dr. Vilmar Vieira Branco por essa entrevista. A semana que vem a gente volta com mais um tema muito bom aqui no programa De Olho na Vida. Até lá.